Espero que estejam gostando dos vídeos, deixe seu like, compartilhe, porque é muito importante para o canal. Gratidão a todos vocês, meus queridos. News, um programa que faz a diferença, falando verdades todos os dias para você. No Brasil, a liberdade de expressão está consagrada no artigo 5, inciso 4 da Constituição Federal. A Constituição também estabelece no artigo 220 que não haverá censura de natureza política, ideológica e a liberdade de expressão é o direito fundamental e inalienável de todo indivíduo manifestar livremente. As manifestações, as suas ideias, opiniões, pensamentos e críticas, sem medo de censura. Tudo isso é garantido na Constituição do nosso país Brasil. Decisos de Alexander de Moraes Vialam Constituição. Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Que o golpe no Brasil de fato foi dado, mas foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi dado em diferentes fases, mas iniciado de fato com o inquérito das fake news em abril de 2019. Uma série de fases consolidaram esse golpe de Estado em que uma corte, a pretexto de defender a Constituição e a pretexto de julgar e condenar quem tentou atentar contra a Constituição nas suas narrativas, todos os dias ataca, agride, rasga, desconsidera a própria Constituição da República Federativa do Brasil. E nesse momento eu falo aqui não apenas como líder do Novo, mas como parlamentar também, vítima, como tantos outros, dos abusos de autoridade, das perseguições do judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal, até para que se excetuem todos os membros do Poder Judiciário dignos e que merecem o nosso respeito, e perseguido também pelo governo Lula. Ainda em novembro de 2022, senador Flávio Bolsonaro, com base nas buscas e apreensões, bloqueios de bens de empresários, feitos em agosto daquele ano, nós protocolamos aqui na Câmara, ou melhor, lá na Câmara dos Deputados, pela primeira vez a CPI do abuso de autoridade. E naquela oportunidade, o evento em que Alexandre de Moraes faz buscas e apreensões baseado em uma matéria jornalística já era considerado abusivo. Já havia fato determinado. Protocolamos outra vez a CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados no ano seguinte, após a morte de Clesão na Papuda, vítima de Alexandre de Moraes, vítima do Estado brasileiro, do descaso que o manteve preso por mais de 2 meses, com uma ordem de soltura da Procuradoria-Geral da República. Em virtude do seu falecimento, houve a comoção necessária para que atingíssemos uma vez mais as 171 assinaturas. No entanto, tanto o presidente deputado Arthur Lira como hoje o deputado Hugo Mota, até o momento, ainda que esteja na fila, pronta para ser instalada, porque existe hoje previsão regimental para isso, a CPI segue parada, engavetada. Eu gostaria de concluir aqui dizendo que quando fui à tribuna acusar Fábio Chor de fazer relatórios fraudulentos, fui perseguido pela Polícia Federal de Lula, dirigida por Andrei Passos Rodrigues. O seu chefe de gabinete moveu uma notícia-crime contra mim, fui investigado com autorização do senhor ministro Flávio Dino, em que pese o artigo 53 nos dará a todos a imunidade por nossas opiniões, palavras e votos, e mais, em que pese ser dever meu, ao entender que há indícios e evidências de crime, denunciá-los na tribuna da Câmara. Pois bem, fui investigado e indiciado por ter dito que Fábio Chor utilizava-se de relatórios fraudulentos para manter pessoas presas, como é o caso de Felipe Martins. Quando a bola rola, a R7.bet é camisa 10. Somos 100% regulamentados. Fazer buscas e apreensões ilegais e outros absurdos mais. Hoje, senador Flávio Bolsonaro,
Esse parecer técnico demonstra com provas que Fábio Alvarez Chor faz, ou melhor, fez muitos relatórios fraudulentos, a exemplo daquele que eu levei à tribuna. E é por isso que, mais uma vez, eu digo aqui, saudando o senador Esperidião Amin, que já protocolou a CPI da Vaza Toga aqui, o deputado federal Carlos Jordi, que está prestes a conseguir as assinaturas para uma comissão mista de investigação, de inquérito, também da Vaza Toga, juntando Câmara e Senado, que é urgente, já passou da hora, que se investiguem todos os abusos, punam-se aqueles que os cometeram, pacifique-se o Brasil e nós possamos nos livrar deste estado de exceção que, repito, aquilo que disse no início, foi gerado, gestado, criado e está sendo fomentado e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Estava aguardando aqui o fim do primeiro ato da farsa que estava sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes. É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia o líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança, porque na cabeça dele parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo. É o que ele é acusado, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro, uma das acusações, né? Como se tivesse alguma participação no tal plano verde-amarelo, punhal verde-amarelo. Então a ficção desse plano punhal verde-amarelo é na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo que é muito raro de se ver, com provas, aqui sim com provas, que é a manipulação de um processo judicial, em especial por um ministro da mais alta corte do judiciário desse Brasil. O ex-assessor dele denunciou uma série de coisas na Comissão de Segurança Pública na semana passada e hoje chegou uma perícia confirmando o que ele havia denunciado, em especial a manipulação processual por ocasião de uma busca e apreensão determinada pelo Alexandre de Moraes contra um grupo de empresários lá nas eleições de 2022, em que o Tagliaferro denuncia que foi procurado pelo juiz assessor de Moraes para ajudar na fundamentação desta decisão, que já havia tido seus efeitos iniciados, já que a busca e apreensão já havia acontecido. Dias depois, Tagliaferro é procurado, diz que ajudou no mapa mental e uma série de outros detalhes nessa decisão do Alexandre de Moraes, porque tinha pego muito mal para o Alexandre de Moraes dar uma decisão apenas com base em uma matéria de imprensa. Então, ele dá essa ajuda, devolve ao juiz auxiliar do Alexandre de Moraes e que volta para o processo. E pasmem, a perícia que foi feita não foi sequer ainda sobre o que denunciou o Tagliaferro. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi um jornalista com coragem, David Agape, e foi feito por dois renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF.
De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova. Doutor Júlio, eu vivo cansada, com aquela sensação de peso, cansaço, desânimo. O que você... Pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão, segura bem, por favor, da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o referido documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Bem, eu queria falar, gente, antes das perguntas, alguns aqui vão falar, até por conta do envolvimento do Schor, alguns vão usar a palavra antes que vocês façam as perguntas. O julgamento que ora acontece, ele é ilegal e é imoral. As peças apresentadas por Alexandre de Moraes, elas estão longe de estar condenando alguém que nada roubou, que não esvaziou os cofres do país, alguém que não lambeu os fundos de pensão, que assaltou a Petrobras. Jair Bolsonaro não está sendo julgado por peculato, por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. Jair Bolsonaro está sendo julgado por uma tara de Alexandre de Moraes. Ele tem uma tara pessoal em Jair Bolsonaro. É pessoal tão somente. É vergonhoso o que está sendo feito fora do ordenamento jurídico do país. O país sempre teve um ordenamento jurídico e todo e qualquer julgamento tem que ter como base o ordenamento jurídico, até porque esse julgamento deveria estar acontecendo na primeira instância, não tão somente para Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro. Quem está realmente envolvido nesse consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal e esse governo é tirar Jair Bolsonaro do jogo político, é alijá-lo do jogo político. Por isso, essa denúncia do Talhaferro, aliás, ele manda mais 2 denúncias hoje, ele manda mais 2 compilados que estão conosco. Nós vamos aos organismos internacionais de volta, nós vamos à OEA, nós vamos à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, eles saberão. Esses documentos estão sendo traduzidos para o inglês e, se necessário for, até o Tribunal de Haia nós iremos. Até porque o que está acontecendo com o Brasil é uma coisa ímpar. O mundo está assustado quando um país se curva, quando as autoridades, nós estamos dentro do Senado,
E essa casa aqui está agachada de maneira plena. Entre a barriga do Senado e o chão não tem espaço, porque agachou, deitou. As duas casas sendo oprimidas e eu acho que chantageadas pelo senhor Alexandre de Moraes, um homem conhecido no mundo hoje como o maior violador de direitos humanos do Brasil e faz parte do top 10 dos violadores de direitos humanos no mundo. O ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, faltou com a verdade. E desta vez, querendo subordinar à sua narrativa um fato que o contraria. Ele declarou taxativa e explicitamente o seguinte, que não existe o relatório da Polícia Federal que fala sobre a necessidade da impressão do voto para fim de auditoria. E o ministro, hoje pela manhã, desqualificando qualquer argumento, seja do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja do Anderson Torres, diz que este relatório técnico não existe. E mais, diz que o que foi lido foi feito a pedido do senador Espiridão Amin. Deu para entender? Neste contexto, o ministro Alexandre de Moraes realmente... Iron Fênix, a Fênix que paga. Comece jogando com centavos. Disso eu queria lhe fazer uma pergunta. Foi feito a pedido do senador Espiridão Amin. Deu para entender? Neste contexto, o ministro Alexandre de Moraes realmente volta a faltar com a verdade ao dizer que esse documento não existe. Mas o documento é um relatório de análise feito por 3 peritos criminais federais, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, não a pedido do Espiridão Amin. Portanto, ao tentar desqualificar um argumento da defesa, ele mais uma vez falta com a verdade, querendo submeter à sua narrativa a versão dos fatos que o contrariam. Se não, vejamos. Está aqui o relatório da Polícia Federal, datado de 2 de outubro de 2018, quando era presidente do TSE a ministra Rosa Weber. E quem fez o pedido no dia 6 de março de 2018 foi o então presidente do TSE, Luiz Fux. Deu para entender? Este documento, que tem como recomendação número 14, eu li esse documento na Comissão de Constituição e Justiça, quando votamos e vencemos por 14-12 a adoção do voto impresso para fim de auditoria no texto do Código Eleitoral. Foi há 2 semanas. O documento é de 2 de outubro de 2018 e o item 14, a recomendação 14 é essa. Recomendamos que sejam envidados todos os esforços para que possa existir voto impresso para fins de auditoria. Claro, o ministro, hoje, no voto que pretende condenar não apenas Jair Bolsonaro, Anderson Torres, mas os outros 6 réus de hoje, afirma que isso não existe
e que isso é fruto de um pedido do senador Espiridão Amin, que é aliado do Jair Bolsonaro. Ou seja, está tentando aliás... Ei, pessoal, acabei de pegar esse colchão para carro e preciso compartilhar com vocês. Não dá para explicar. Desqualificou uma prova que ele sabe que existe, porque eu já testemunhei sobre isso. Ele até não queria que eu lesse. Me interrompeu durante o testemunho, com o mesmo sentido. Tudo que contrariar a narrativa, tira fora. Isto está aqui, eu tenho pelo menos 2 vias para compartilhar com vocês, tudo, o relatório inteiro, tem 9 páginas. É da Polícia Federal, de 3 peritos criminais, e foi entregue ao TSE a pedido do TSE. Eu apenas obtive, quando realizei em 2021, uma sessão de debate temático. Aí eu resgatei isso aqui. Ou seja, essa condução do voto do ministro Alexandre de Moraes não respeita sequer os fatos que ele conhece. Repito, no testemunho que dei no processo relacionado ao ex-ministro Anderson Torres, ficou claro que existe esse documento. Poderia então até não saber, agora ele sabe. E mesmo assim, atribuiu a obtenção desse documento ao senador Espiridão Amin, que é aliado deste grupo, e ele pretende incriminar. Então eu venho aqui denunciar. Se nós tivéssemos sessão, eu faria do microfone da casa, enquanto está sendo lido o voto dele. Ou seja, isto é uma agressão à verdade e confirma que a narrativa que o ministro adotou tem que prevalecer sobre a verdade. Em conclusão, acho que é do meu dever compartilhar com vocês que buscam a verdade, se o que eu estou falando aqui é exagero ou não é fato. A cortina de fumaça, e o segundo, que é bombástico. O dia 8 de janeiro, o Lula mandou atirar com arma letal. O Lula mandou as pessoas, os policiais... porque o Lula, Alberto, não foi o Lula que falou, amigo, quem está no comando do Brasil é o Lula. As ordens, mas foi dado por um terceiro, mas a ordem quem deu foi ele, para fazer ou não fazer, tá? Você achou que não ia ter cortina de fumaça? Então olha primeiro esse vídeo aqui, ó. Outros especialistas. Aqui, ó, peraí. Vamos falar de outro assunto bem importante dessa semana, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão de 3 foragidos condenados pela corte por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, aqui em Brasília. Nos despachos enviados à Polícia Federal, o magistrado ordenou a prisão imediata de Evandro Erickson Vieira de Medeiros, Márcio Castro Rodrigues e Joceleia Imoeller. Deve falar de outra forma, mas a gente registra desse jeito. O Evandro e Márcio... o importante é registrar de qualquer jeito. O jeito que fala não importa. O importante é registrar que mandou prender uma pessoa. Aí você viu o que a menina falou aqui? Não importa o jeito que fala, não. Nós vamos falar desse jeito. Então tem uma cortina de fumaça, não repercutiu muito, porque parece que as pessoas não eram aqueles que de fato queriam. Agora esse vídeo aqui, da Cristina Grêmio, esse aqui... Ai, meu Brasil, se esse julgamento não parar agora, se não tiver uma intervenção de fato, nós estamos lascados. Olha aqui. Dia 8 de janeiro de 2023 poderia ter sido marcado por uma carnificina, ou um genocídio, para usar o termo que a esquerda tanto ama. Meu Deus. Por que eu digo isso? Porque agora, 2 anos e 8 meses depois, vem a público a informação que a ordem do responsável pelas ações de segurança naquela manifestação era para que os policiais atirassem
com munição letal. Meu Deus! Atirassem para dispersar os manifestantes, mas assumindo o risco de que muitos poderiam ser mortos. Óbvio que isso não foi feito. Com certeza, muitas vidas foram salvas graças a essa insubordinação. O herói daquele dia foi um comandante da tropa, um coronel da PM, que recusou-se a cumprir a ordem ilegal do então interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli. Vamos falar aqui. O Ricardo Capelli recebia ordem direta do governador que consultou Lula. Por isso que, para mim, quem deu a ordem é o Lula. Para mim, minha opinião, não tem nada oficial, nada, né? Não vai nem ficar com raiva aí, porque pode ser que não seja nada, absolutamente nada com relação a isso, mas eu tenho que te dizer, porque quem é? Distrito Federal, Brasília. Dino, ministro da Justiça, estava lá. Ah, mas o Lula não estava em Brasília, amigo. Lula mandava e desmandava já no dia 8. Vamos lá. Preso com meses em regime de solitária num quartel da PM, está em prisão domiciliar enquanto aguarda o julgamento. Mas está sendo torturado psicologicamente, ameaçado de nova prisão, apenas e tão somente porque a mulher dele trouxe à tona essa informação importantíssima que estava escondida no processo. Eu entrevistei a Mariana Naime no programa Café com a Gazeta do Povo e trago mais detalhes dessa história hoje aqui na coluna Falando Abertamente. Antes de entrar no assunto, quero te pedir uma coisa. Apoie o jornalismo da Gazeta. Tem que apoiar o Gazeta, tem que apoiar todo mundo, gente. Vamos lá. Cara aí, deixa eu só pular, porque isso aqui... Você viu ela falando que o general foi ameaçado? Meu Deus. Ó. Para Ricardo Capelli, o interventor e comandante das policiais naquele tarde de 8 de janeiro, é um jornalista. Tinha como grande trunfo no currículo ser o braço direito de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, desde a semana anterior, quando Lula assumiu o governo. Naime, é bom lembrar, estava de férias e foi chamado para ajudar no policiamento na Praça dos Três Poderes por um assessor do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, exatamente pela experiência que tinha segurança de grandes eventos. Quem contou sobre a ordem ilegal dada por Ricardo Capelli ao coronel Naime foi a esposa do coronel, Mariana Naime, uma entrevista que me concedeu durante o programa Café com a Gazeta do Povo. A Mariana também contou que o fato de o marido dela não ter obedecido a essa ordem absurda seria o motivo de, semanas depois, ele ter sido preso, acusado de omissão no policiamento da Praça dos Três Poderes. Esse vídeo está completo no canal da Gazeta do Povo. Eu vou pedir para você ir lá para você verificar o que é que ela está contando. Ou seja, vamos para a conclusão. O general Naime está sendo ameaçado, torturado e preso, segundo a informação da Cristina Grêmio aqui, que entrevistou a mulher dele. E ele confessou para a mulher dele a ordem vinda de cima era meter bala no povo. Graças a Deus que isso não aconteceu, ele não cumpriu a ordem e aí tudo foi menor o estrago. Pessoal, Você já pensou como fazer